Olá, professor, tudo bem? Aqui eu vou fazer resenha crítica do filme A Teoria de Tudo, do Stephen Hawking. Eu olhei esse filme em 2015, quando lançou, acho que foi, e não lembrava muito bem, mas eu reassisti agora e achei muito interessante e acabei indo mais a fundo na vida dele. Como o filme mostra a história, mais a parte da doença, mas eu também queria saber mais a parte da esqueci o nome, acadêmica dele e as teorias que ele fez e os trabalhos. E eu achei um vídeo muito interessante de um canal, chama Canal Nostalgia. É 1h15 de vídeo e ele fala tudo sobre, tudo detalhadamente da vida dele. Então tem muita coisa que não tem no filme que tem lá. Então achei muito interessante essa história e fui mais a fundo sobre essa doença. O filme A Teoria de Tudo, eu vou ler porque eu fiz um textinho, depois eu vou mandar junto com o vídeo. Ele conta a história do Stephen Hawking e sua luta contra a doença ELA, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença caracterizada pela progressiva degeneração dos neurônios motor superior e inferior e depois as demais regiões do tórax e do pescoço. Os primeiros sintomas apresentados no filme que eu vi foi a dificuldade com a mão. Ele está escrevendo no quadro, ele já começa a perder um pouco da parte motora. E também a hora que ele tá andando no pátio da faculdade, ele simplesmente perde a perna direita, acho que é. Aí ele cai. Aí nisso ele vai pro hospital, todo machucado, e lá ele recebe o diagnóstico de ELA. O médico dá pra ele. E junto com isso ele dá a expectativa de 2 anos, que é mais ou menos o que o pessoal que tem essa doença tem. Vamos ver aqui. Neste tempo ele ainda consegue andar. Ele perdeu aquela hora ali, mas ele ainda consegue, meio puxando a perna, mas ele consegue andar ainda sem muleta. E também tem algumas câmeras musculares, aparece ele na banheira e mexendo assim, e pulsando as câmeras. Aí depois de algum tempo se passa, ele casa com a Jane, ela também já sabia que ele tinha essa doença e mesmo assim aceitou ele. Aí depois de um tempo ele já começa a usar muletas, começa com uma, depois com duas, que vai piorando a doença. E começa a ter muita dificuldade com as mãos, com os braços. E também não consegue mais subir as escadas, né? Ele já tá definhando, então subir escadas, coisas normais que a gente faz, ele não consegue mais. Com isso, sua esposa compra uma cadeira de rodas, que ela vê que ele já tá com muita dificuldade, que ele só tá sofrendo, ele compra uma cadeira de rodas para ele. Também a sua fala já começa a ficar bastante afetada, mas ainda dá para entender. Ele se arrasta bastante, mas ainda dá para entender. Há sinais de fraqueza facial e no pescoço. Ele já começa a se inclinar assim, ó. E também começa a ter excesso de saliva. Aparece ela uma hora na janta, secando aqui a saliva dele. Ela também já alimenta ele, porque ele já não consegue fazer sozinho. E também já começa a se tornar muito dependente, até para ir no banheiro e tudo mais. Ele fez uma viagem para um teatro, não lembro o que direito, que eu não, mas era uma peça de teatro. E lá ele começa a tossir sangue. Aí descobre que ele tá com pneumonia. Nisso eles levam ele pro hospital e ele fica em coma. Aí o médico fala que se tirar da sedação vão ter que fazer uma traqueostomia. E a Jane falou que sim, que ia fazer tudo para que ele ficasse vivo. Porque ele estava entubado, né? Aí fizeram a traqueostomia nele e ele acabou perdendo toda a voz, toda a fala. Aí a Jenny tem uma ideia de pegar uma plaquinha do... Eu anotei aqui.
Uhum. A plaquinha com as letras pra ele ir falando pra ela e mandando as palavras. Deixa eu só achar aqui. Isso, um quadro de soletrar. E nesse período também ela contrata uma enfermeira particular para os cuidados gerais, para ela pegar tudo nas costas dela também. Ela contrata essa enfermeira que leva o banheiro e faz tudo o que tem que fazer. Que mais adiante também acaba se tornando a mulher, a segunda esposa dele, né? Que ele casa com ela. E a Jane acaba ficando com o moço do coral lá, que eu não lembro o nome. Uhum. Nesse período, o Stephen só consegue movimentar a sobrancelha. E um pouquinho, ele mexe um pouco da boca assim, dá um sorriso e a sobrancelha. E um pouquinho da mão. Bem pouquinho, ele tem um movimento assim, ó. O tempo passa e ele ganha uma cadeira com computador acoplado. Que é a cadeira que tem a telinha. E com isso ele consegue formar, acho, 4 palavras por minuto. Antes era uma, com a plaquinha ele consegue fazer sozinho, digitando com a mão dele ali. Não digitando, ele vai só apertando o comando ali. Ele consegue fazer as palavras. E também já consegue suar. A máquina já faz a voz robótica. Ele não gostou muito, mas era o que tinha na época de começo, né? Uhum. Ele se tornou. Aí depois disso já era muito conhecido mundialmente por causa do seu livro, né? Que foi um sucesso. Ganhando prêmios e condecorações até com a rainha da Inglaterra. Ele viveu muito mais tempo do que os médicos deram, que era 2 anos, né? E faleceu em 2018, sendo um dos mais renomados cientistas do nosso século, né? Com a inteligência que ele foi, tudo estudo com buraco do tempo, buraco negro. Então, eu achei bem interessante essa história. Esse homem também é muito inteligente. E fui atrás, eu gostei bastante e continuo pesquisando sobre ele. Era isso minha resenha. Obrigado.